boas. Isso é bom. Conseguimos. Bom. Bom, para começarmos, nós vamos colocar nossa sessão de hoje nas mãos de Deus, vamos orar, entregando o encontro de hoje, entregando a preleção da irmã Ana nas mãos de Deus, ok? Deus, nós te louvamos porque tu és bom, nós te louvamos porque nós acreditamos na tua graça, na tua misericórdia, na tua soberania. Nós queremos que o Senhor conduza esse encontro conforme bem o Senhor quiser, ó Pai. Nos permita aprender com a nossa irmã, ó Pai, que cada um aqui esteja disposto a aprender e principalmente também a contribuir, ó Pai, para que o teu reino cresça, para que a tua vontade seja feita por intermédio desse encontro. Nós colocamos tudo em tuas santas mãos. Isso é que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, para começarmos, eu gostava que os irmãos abrissem o livro de Efésios. Vamos abrir o livro de Efésios. Efésios 5. Do verso 15 ao verso 17. Vou repetir, Efésios 5, do verso 15 ao verso 17. Bom, eu estou a usar a versão NVI, nova versão internacional, e diz assim a palavra do Senhor. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Bom, como sabeis, ou como os irmãos sabem, os nossos encontros têm como tema central Geração 4.0 e desafios e oportunidades para a juventude. E hoje nós vamos falar sobre empregabilidade jovem. Então, a palavra de Deus nos exorta a aproveitarmos cada oportunidade. Desta feita, eu vou começar a interagir com a nossa preleitora de hoje, irmã Ana. Mais uma vez, boa noite, irmã Ana, como está? Boa noite. Então, irmã Ana, nós estamos ansiosos para ouvir o que o senhor colocou em seu coração e compartilhar, debatermos aqui um pouquinho sobre o tema de hoje. Okay. Ainda mais num contexto... Sim, por favor. Não sei como é que tem a minha imagem aqui, me parece muito escura. Não sei se vocês conseguem ver com alguma qualidade. Só um momento. Está um pouquinho escura As mesmo. minhas luzes estão acesas, não sei o que é que se passa. Pois, não há qualidade, eu não sei porquê. Vou tentar desligar e voltar a ligar. Por favor. Aparentemente melhorou agora. Com certeza melhorou, Podem me liberar a partilha de tela? Sim, os nossos anfitriões farão já isso, mas antes eu gostava de saber qual é a expectativa da irmã Ana para a abordagem desse tema de hoje. Não podia muito falar assim em termos de expectativa. O que eu sei é que é bom conversarmos, então eu espero que tenhamos aqui uma boa tertúlia, uma partilha que seja recíproca, que possamos conversar. A minha expectativa é essa, que possamos conversar e como nós somos cristãos, claro, sempre à luz daquilo que são os princípios divinos. Acho que já consigo perceber que tenho aqui uma boa plateia. A expectativa é essa, conversarmos. Ainda bem. Conversarmos. Ainda bem. Eu vou fazer uma breve apresentação daquilo do dossiê que eu tenho, mas por favor esteja à vontade para complementar caso eu não fale alguma coisa importante relativamente à irmã, ok? Esteja à vontade. Eu sei que a irmã Ana é membro da primeira igreja batista Nova Aliança, em Luanda, é licenciada em Economia e Teologia, mas eu
queria dar a primazia da irmã. Sobre uma coisa dessas, né? Você não sabe como eu me senti com tudo que aconteceu. Irmão, mas tá estranho, não é? Benhamai, por favor, Ele ia ser ótima se ele fosse estudar direito. já deveria ter sabido a cartilha de conduta. Desligue seu microfone. Não é mentira? Posso acreditar em você? E não... A organização pode silenciar o microfone do irmão. O irmão está vendo vela. Mas ele vai já silenciar. Ele vai já silenciar. Bom, eu estava aqui a apresentar a irmã Ana, mas acho que torna-se imperativo apresentarmos de novo a nossa cartilha de conduta. Irmãos, por favor, não esqueçam da nossa cartilha de conduta, ok? Não esqueçam mesmo. Eu vou ler, não deveria ser repetitivo porque estamos a fazer isso em todos os encontros, mas eu vou voltar a ler. Eu gostava que vocês abrissem nos vossos telefones, mas eu vou voltar a ler. Primeiro, desligue a sua câmera para ter um áudio limpo, para que a nossa irmã consiga falar sem interrupções, ok? É opcional, mas recomendamos fazê-lo se a internet estiver a falhar, ok? Em casos de colar e não colar. Para desligar ou ligar a câmera, clique o ícone aí da câmera. É muito simples, na parte inferior do aplicativo. Por favor, mantenham os vossos microfones desligados até ao momento que tiverem que intervir, ok? Quando nós autorizarmos, passe o termo, nós vamos... Aí o irmão deverá ligar o seu microfone. Para ligar é muito simples, é só clicar aí naquele ícone do microfone no canto inferior do telefone ou do tablet ou do computador, seja lá qual dispositivo eletrônico esteja a usar. E por último, por favor, vamos inscrever, ok? É levantar a mão, levante a mão quem quiser fazer inscrição, nós vamos aqui apontar e vamos abrir baterias de perguntas para que tenhamos um maior controle do nosso encontro. Eu acho que todos me perceberam, certo? Boas, ainda bem. Bom, irmã, vamos voltar. Eu fiz uma breve apresentação da irmã. A todos que estão a entrar agora sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do Encontro do Saber. Irmã, esteja à vontade para falar um pouquinho sobre si. Eu sei que é membro da Igreja Batista Nova Aliança, em Luanda, é licenciada em Economia, mas nós damos também a primazia da nossa preletora a se apresentar e para que nós pudermos conhecer um pouquinho mais. Não tem muito para falar sobre mim. Acho que o que o irmão falou fiquei aqui agora com um problema. O que o irmão falou, penso que é aquilo mesmo, né, que tem para falar sobre mim. Meu nome é Ana Zengo. Eu sou Ana Zengo porque sou casada com um Zengo, ok? Ok. Deixei de ver a tela inteira. Desculpa, seus irmãos conseguem ver a partilha já de ecrã? Não, ainda não. Ainda não conseguimos. Qualquer coisa aqui... Mas, enquanto dá um jeito na partilha, pode continuar a apresentar-se, por favor. Então, o meu nome é Ana Maria Paulo Manuel Zengo. Ana Maria é o nome das minhas avós e Paulo Manuel dos meus avós e Zengo do meu marido. Okay. Sou economista, como o irmão já falou, e sou licenciada em Teologia também, com mestrado em Administração e Gestão Estratégica. Eu sou funcionária pública até o mês passado na carreira diplomática também, sou professora universitária, mas sou mãe, mas acima de tudo eu sou serva. E, dentre tudo, na minha vida, um dos papéis que eu gosto, que eu mais gosto, é o papel de serva. Então, eu sou serva e hoje eu estou aqui na qualidade de serva. Eu também felicito muito a Direção Nacional da Juventude
por essa iniciativa, por estarmos a aproveitar aquilo que é o progresso da ciência para estarmos em contato. E tal como eu falei no começo, isso é uma tertúlia, uma partilha onde eu vou falar e eu espero que os irmãos também falem, né? Porque ninguém está aqui como dono da verdade, mas nós estamos aqui para partilhar, na verdade, como que para dirigir essa conversa, essa partilha. Eu penso que é isso. Eu acho que foi muito modesta quando falou que não tinha nada para por acrescentar. Eu vi aí a Naira a reagir com a dor quando a irmã falava que era serva. E nós estamos felizes por ter aqui a irmã, mais uma vez. Achamos que a direção fez uma escolha certa para abordar sobre esse tema. A todos que entraram agora, mais uma vez, bem-vindos a mais uma sessão do Encontro do Saber. Irmã Ana, nós temos uma liturgia de programa um pouco pré-estabelecida, que terá 40 minutos para expor o tema, e depois disso nós vamos abrir a primeira bateria de perguntas. A depender do tempo, nós poderemos abrir uma segunda bateria de perguntas. Então, falar de empregabilidade em Angola é uma questão um pouquinho complicada por causa do contexto sociocultural, ainda mais nesse momento de crise, e acredito que a irmã vai falar de aspectos como esse também, e nós estamos muito ansiosos por ouvi-la. Por favor, dê a palavra. Eu já me apresentei e estou muito feliz de tê-los aqui. Não posso citar todos pelo nome, mas certamente muitos nomes são de pessoas que eu conheço muito bem, e mais uma vez é um prazer estar com todos vocês aqui. Nós vamos falar então sobre empregabilidade, uma palavra aparentemente difícil, né? De tão longa que ela é. Empregabilidade juvenil. Juvenil nós não precisamos falar, já sabemos que estamos a falar dos jovens. Então vou mais ou menos apresentar-vos aquilo que vai ser o roteiro da nossa conversa. Aquilo que é o roteiro da nossa conversa. Nós vamos começar por conceituar, falar desse conceito de empregabilidade. Claro, o nosso objetivo aqui não é fazer ciência, então não vamos buscar coisas, não vamos falar de coisas rebuscadas, vamos fazer um conceito bem a nosso alcance de empregabilidade. Depois, nós vamos avançar um pouco e falar sobre os pilares da empregabilidade, em que pilares eles estão. Então, refletir o que é que a Bíblia nos tem a dizer, o que é que a Bíblia nos tem a dizer sobre este tema. Então, este vai ser mais ou menos o nosso roteiro. Continuo estando aqui com problemas nesse. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu fui tentar perceber a empregabilidade em Angola, mas de tudo que eu encontrei, o que é que eu vi? Não falava exatamente no conceito de emprego e empregabilidade. Do material que eu encontrei, quando se fala de Angola, de empregabilidade juvenil, na verdade, está-se a falar de quê? Está-se a falar do emprego. Então, queria já começar aqui do ponto
definir emprego como uma situação em que você tem um trabalho, é remunerado por este trabalho, é um contrato de trabalho, é remunerado por este trabalho. Isto ali é que é emprego, que é diferente de se calhar devemos refletir como é que está o nosso mercado de trabalho hoje. Apesar da nossa realidade angolana ser, de certa forma, diferente de outras realidades, mas vai no mesmo viés. Como é que está o nosso mercado de trabalho hoje? Competitividade, a inclusão do elemento tecnologia acaba obrigando as pessoas a fazer o quê? A fazer mais com menos. Quem não acompanha a passada da tecnologia fica como que ultrapassado. Que no fundo obrigam as pessoas o quê? As pessoas a serem polivalentes. Ou seja, eu hoje já não posso dizer simplesmente eu sou economista, entendo de economia e as questões, por exemplo, ligadas à tecnologia que fiquem para os a ser polivalentes. Esse quadro todo vai resultar em quê? Nós acabamos tendo muita oferta de profissionais no mercado, e isso para nós é bem verdade. É só os irmãos verem, por exemplo, quantas instituições de ensino superior caminhando para os doutoramentos, muita gente. Muita gente, todo ano as universidades tiram centenas, milhares de profissionais para o mercado. Mas, em contrapartida, a demanda de mercado vai se tornando cada vez menor. Então, ali cria-se aquilo que nós chamamos de diferencial competitivo. É neste cenário de alta competitividade que nós começamos, então, a discutir a questão da empregabilidade. E o para 90. E como é que se vai definir a empregabilidade? Vai ser o conjunto de habilidades ou conjunto de conhecimentos, tanto conhecimentos técnicos quanto comportamentais, que conhecimentos técnicos, conhecimentos profissionais que o mercado do trabalho procura num profissional. Aqui eu tenho um outro conceito que diz conjunto de condições que garantem ao trabalhador a obtenção e o manuseio de obter o emprego, de ter o emprego, mas a manutenção do emprego. Então, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos que o jovem tem ou deve ter que lhe permitam, além de ter emprego, permitam vai um pouco, não, vai nesse sentido mesmo. Então, empregabilidade, o que é? De um lado, capacidade de conseguir um emprego e, do outro lado, aptidão para manter-se no emprego. O nosso país, às vezes, eu fico a refletir como a dizer sempre que o Estado mata talentos,
o que é que acontece? As pessoas vão para o Estado, conseguem o emprego e ficam lá numa zona de conforto. Ficam lá numa zona de conforto porque é um dado adquirido. Então, com raras exceções, as pessoas acabam não estando muito preocupadas emprego, quer dizer, manter-se e terem a possibilidade também de facilmente migrarem para outro emprego. Então, elas precisam preencher determinados requisitos. É sobre esses requisitos que nós vamos aqui pensar. Então, passo a passo, vamos já fixar o emprego e, em segundo lugar, a aptidão de manter-se neste emprego. Ok, já tenho emprego, então, qual é a aptidão? O que é que eu preciso para me manter neste emprego? E ao lado do conceito de empregabilidade está a capacidade de inovar, a capacidade de se relacionar com outras pessoas, a capacidade de propor soluções. Então, vai estar todo envolvido nesse cenário. E por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque o mundo hoje está em constantes mudanças. Às vezes é um pouco complicado falar sobre isso para a nossa realidade angolana. Tal como eu já frisei, nós acabamos estando voltados muito para a função pública, mas pronto, o mercado privado existe por aí também. Se nós olharmos o que é que vem acontecendo, há mudanças contínuas devido ao próprio fenômeno da globalização. Então, isso vai fazer com que as próprias empresas passam a exigir colaboradores, funcionários cada vez mais capacitados, passam a ser cada vez mais exigentes, e o próprio mercado também vai fazendo com que algumas ocupações deixem de existir ou se tornem como, a palavra não é muito menos importante, mas pronto, vão deixando de existir e vão surgindo outras áreas que, de certa forma, vêm com mais força. Então, nesse contexto de mudanças constantes, aquele profissional que tem um bom índice de empregabilidade, ele pode até fazer o quê? Ele até pode ficar desempregado, mas o jovem com um bom índice, calcula-se também de empregabilidade, ele pode até ficar desempregado, mas ele não vai ficar desempregado por muito tempo, ou seja, pode não estar numa empresa, empregado por um patrão, mas porque ele tem estas habilidades que nós vamos falar daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Ele estará sempre ocupado, ou seja, ele nunca estará totalmente desocupado, nunca estará totalmente sem remuneração. Por isso é que se torna importante os jovens desenvolverem estas habilidades que nós vamos falar que são importantes para a empregabilidade. Que palavra! Vamos lá então falar nestes que são os pilares da empregabilidade. Lembrando sempre que nós estamos aqui a dizer que empregabilidade é como a capacidade de conseguir o emprego e de manter-se neste emprego. Então, tem aqueles que nós chamamos que são os pilares. Um primeiro pilar que nós vamos abordar aqui é a idoneidade moral. Podemos também abordá-lo junto já com a honestidade e com a ética. Então, um jovem, para que tenha uma boa empregabilidade, é importante que ele tenha idoneidade moral. É importante que ele seja honesto. É importante que ele tenha um comportamento ético aceitável. Quando nós falamos em um jovem ser ético, estamos aqui a pensar o quê? Estamos a pensar num conjunto de atitudes valorizadas, por exemplo, como não uso de informação privilegiada,
como não querer adquirir vantagem em cima de outras pessoas, como ter respeito sobre as regras e princípios estabelecidos. Eu costumo ter a oportunidade de trabalhar com jovens, e em muitos casos jovens cristãos, e nós acabamos tendo um déficit nisso, que tem a ver com a honestidade moral e com os comportamentos éticos. Porque pensamos, não, a sociedade já rege assim, a sociedade é deste jeito e nós vamos agir desse jeito. Mas volto a dizer, para esse assunto que nós estamos aqui a tratar, é de todo recomendável, ou seja, um dos primeiros pilares aqui é que os jovens tenham um comportamento moral aceitável, é que os jovens sejam honestos, ok? É que os jovens sejam honestos. Hoje nós estamos a viver uma sociedade em que para conseguir as coisas, os meios ou os fins justificam os meios. Eu quero conseguir, não importa se eu vou mentir, não importa se eu vou roubar. O caso das meninas, por exemplo, não importa se eu tiver de passar pelo teste do sofá, vocês sabem o que é isso, então, mas o objetivo é conseguir aquele emprego e eu vou. Então, isso não conta. Um dos primeiros pilares é isso, honestidade moral. Estou a ver mais risos de rapazes por eu ter falado do teste do sofá, mas os rapazes também, os homens também, os jovens, têm tido comportamentos e que para crentes não são comportamentos aceitáveis. Então fixem, primeiro pilar, ou entre os primeiros, idoneidade moral, honestidade e ética. Não tem mentirinha pequena. Ok? Então, este é um dos pilares e vamos pensar nisso. Cumprir as normas estabelecidas pela empresa e pela legislação. Hoje encontramos jovens que são muito apressados em quebrar as normas, que são muito apressados em dar um jeitinho, então são comportamentos que não são aceitáveis para quem quer ter um bom índice de empregabilidade. Aqui na minha apresentação, um outro pilar que eu coloquei também é a questão da competência profissional. Okay? Nós, enquanto jovens cristãos, somos chamados a ser competentes. Claro, eu aqui estou a falar de cristãos, mas todo jovem é chamado a ser profissionalmente competente. Qual é a tua profissão? Procura fazê-lo da melhor maneira possível. Procura ser um bom profissional. Não seja um profissional qualquer, seja aquele profissional que faz falta quando está ausente. Então, para uma boa empregabilidade, nós precisamos ser profissionalmente competentes. E além da competência profissional, um pilar importante é também a vocação. Muitas pessoas às vezes estão a fazer coisas que realmente não é a sua vocação, mas a vocação acaba estando relacionada com aptidão profissional. Vocação é que é você trabalhar na área que você gosta. Ok? Por quê? Porque quando você trabalha na área que você gosta, já é um passo. Isso pode fazer o quê? Isso pode influenciar positivamente aquilo que são os resultados. Por quê? Porque você vai fazer por prazer. Você vai fazer aquilo por prazer. E para muitos jovens que ainda estão estão no processo de formação, formem-se naquilo que vocês gostam. Porque às vezes a tendência é as pessoas olharem, qual é a área que dá mais dinheiro, então vou me formar na área que dá mais dinheiro. Lembrem-se que o mundo está também em constante mutação, se calhar é melhor por testes vocacionais ou por outros meios, qual é a minha vocação? Então trabalhem naquilo que é a vossa vocação, e tal como eu já falei, a vocação ela vai estar sempre relacionada com aptidão
profissional. Por quê? Porque trabalhar na área que gosta vai fazer o quê? Vai sempre tender a influenciar positivamente os resultados. Ainda sobre a competência profissional, um profissional que é competente, onde é que se vê isso? É a capacidade de ele manter-se sempre atualizado. O profissional que é competente, ele está sempre atualizado frente ao quê? Frente às inovações na sua área, e ele vai se atualizar por meio do quê? Sempre por meio de cursos, por meio de palestras. Hoje nós temos a internet, que é um motor sem igual. Há 2 semanas eu estive a ouvir o irmão, fugiu o meu nome, um irmão que está em São Paulo, Brasil. E ele falou em relação a isso, aos cursos, a série de cursos gratuitos que nós temos hoje na internet. Então, o profissional que se quer competente, ele capacita-se o tempo todo. Ele não mede recursos, ele lê livros, revistas, publicações, ele faz cursos, ele se informa com pessoas da área. Então, não podemos ser profissionais, já passei pela universidade, fiz um curso e agora já estou a trabalhar, estou aqui fechado. Claro, estou a usar o exemplo da universidade, mas sou eletricista, eu tenho que me atualizar sobre a minha profissão. Eu sou um pedreiro, eu preciso me atualizar sobre a minha profissão, como fazer uma melhor parede, como, quando encontrar um trabalho perfeito, como é que foi feito. Então, a capacidade profissional, aí como este pilar, capacidade ou competência profissional, vai ter esse lado, então, do profissional atualizar-se sempre. Depois, tem aí um pilar importante que é relacionamentos. Então, para empregabilidade, e lembrando naquilo que eu falei, capacidade de manter-se no emprego, os relacionamentos são muito importantes. Somente os bons relacionamentos são capazes de se converter em quê? Em oportunidades de trabalho. Então, não devemos viver como uma ilha, devemos nos relacionar, devemos falar com as pessoas. Devemos falar com as pessoas. Claro, não estou aqui para dar meu exemplo, mas pronto, se calhar serve. Eu tive uma situação profissional recentemente e acabei resolvendo por relacionamentos. Falei com alguém que me falou, estás a passar por isso, mas eu conheço fulano com que se pode falar e podemos ultrapassar isso. Está aí, relacionamentos. Então não devemos viver como ilhas fechadas, ok? Vamos nos relacionar com a nossa comunidade de fé, mas vamos nos relacionar com pessoas que estão fora da nossa comunidade de fé também. E o importante ali é o quê? É nós sempre perguntarmos, eu estou a influenciar ou a ser influenciado? Porque há determinadas pessoas que quando vão relacionar-se com as pessoas que estão fora da comunidade de fé, ao invés de influenciar, acabam sendo influenciados. E aí uns já dizem, não vale a pena, eu vou ficar só mesmo com os jovens da igreja, vou só conversar com o irmão Eliseu, com a irmã Chipalavela, não falo mais com ninguém. Não, vamos nos relacionar. Porque é nos relacionamentos onde está a informação. É nos relacionamentos onde nós crescemos, ok? E a chance de termos novas oportunidades, ou a chance até de nos mantermos naquela oportunidade, pode vir por quê? Pode vir por meio dos relacionamentos. Então, fixem bem este pilar. Relacionem-se. O termo usado hoje é networks, né? Acho que é isso. Então, tenham redes de contactos. Falem com as pessoas. Às vezes vocês vão dizer assim, não, fulano é muito distante. Manda uma mensagem no aniversário. Vou exagerar um pouco. Tem o telefone do governador da sua cidade. No dia do seu aniversário, manda uma mensagem. Feliz aniversário, seu governador. Posso estar a exagerar.
o diretor de alguma empresa, alguém anotem os contatos. Foi participar de uma reunião, anota os contatos, saiba a data de aniversário das pessoas, sabe que alguém está com uma preocupação, uma aflição, fale para essa pessoa, olha, eu estou aqui, estou a orar por você, estou a torcer por você. E sabe de uma coisa, e principalmente nós os crentes, às vezes acabamos tendo mesmo esta dificuldade. De um lado, temos dificuldade de nos relacionar e, por outro lado, temos dificuldades de, na nossa rede, encontrarmos pessoas que, digamos assim, possam fazer aliança conosco, está a perceber? Porque depois, às vezes, há situações que olhamos, não, eu estou aqui sozinho, está a ver? A arquiteta Arlete está ali, tem oportunidades e tal, mas quando olhar aquela que ela considera que são os seus, não tem ninguém por perto para dizer é esse que eu vou trazer para estarmos juntos. Então, mais uma vez, relacionem-se. É muito importante relacionar-se. E sempre termos uma postura empática, nos preocuparmos com os outros. Okay? A partir de hoje, fixem bem esse pilar, tenham os contactos, falem com as pessoas, isso é muito importante para a questão da empregabilidade, tanto no sentido de conseguir emprego, como no sentido de permanecer ou fazer a manutenção do emprego. Uma outra questão importante é também a saúde mental e a saúde física, ok? Como é que anda a vossa saúde física? Como é que anda a vossa saúde física? Cuidem do corpo, façam exercícios, porque com certeza qualquer empresa quer o que quer, um trabalhador bem saudável. Era um trabalhador saudável. Não estou a dizer que tenham que passar o dia no ginásio, levantando ferros, etc. Não, nada disso. Mas cuidar mesmo da saúde física e cuidar da saúde mental. Porque encontramos muitas pessoas que também têm problemas sérios de saúde mental. Okay? A cabeça não bate bem porque põem muita coisa na cabeça. Tem jovens que muitas vezes não acreditam em si mesmos, não fazem esforços que têm que fazer, depois ficam com manias que, não, andam a me perseguir, eu sou muito perseguido. Uns mesmo até sabendo que Jesus Cristo já levou na cruz aquelas misérias todas, eu penso que estou a ser enfeitiçado e etc. Então, um jovem com esse tipo de mentalidade, ele vai ter dificuldades de se manter no emprego também. Um jovem com problema de saúde, que não consegue cuidar da sua saúde. E os cuidados com a saúde, há coisas que nós podemos evitar. Claro, determinadas situações nos fogem, mas há determinadas situações de saúde que nós podemos atuar no lado da prevenção, na saúde preventiva. Então, é preciso criar um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Por quê? Porque o funcionário, ou o trabalhador, ou o profissional, que tem uma boa saúde física e tem a cabeça boa também, ele está aqui. Ele está abalizado para enfrentar e ter sucesso nas dificuldades do cotidiano, do dia a dia do trabalho. Porque, meu jovem, se a sua cabeça já estiver cheia de confusões e o seu corpo também, qualquer embate que você tiver no dia a dia do trabalho, o que é que vai provocar? Vai lhe provocar muita confusão na cabeça. Então, jovens, lembrem-se desse pilar para a empregabilidade, cuidem da vossa saúde física e da vossa saúde emocional, mental, ok? Nós, como africanos temos muito problema, e jovens da fé, estão a ser perseguido, não está a ser perseguido, concentra-te só, busque ser competente e você vai conseguir. Um outro pilar que nós vamos falar aqui é a questão da reserva financeira. Um pouco difícil também, porque nós falamos sempre, não, em Angola, como é que eu vou fazer reserva financeira? É muito difícil, é muito complicado. Depois vem a história dos 500 kwanzas para fazer refeições no dia, né? Mas, jovens, é importante que vocês criem reserva financeira,
Quando nós estamos a falar em reserva financeira, estamos a falar o quê? Estamos a falar em não gastarem tudo que vocês ganham. Estamos a falar em não gastarem tudo que vocês ganham. Olha, vejam só exemplo. As pessoas falam, não, ganho pouco, não tem como guardar. Tem, guarda alguma coisa, não gaste tudo. É diferente, por exemplo, se um jovem tiver a passar uma dificuldade e chegar alguém e dizer, amigo, eu preciso de 20 mil kwanzas porque eu tenho esta e aquela necessidade, mas eu já tenho 2 mil kwanzas, eu só preciso que me des ou me emprestes os 18. É diferente, ele pelo menos tem os 2 mil kwanzas. É diferente de quem chega e diz, eu quero 20 mil kwanzas. Amados, até os bancos que concedem empréstimos, eles nunca vão te dar os 100% do valor que você pede. Se você for comprar um carro e o carro for em 2 milhões de kwanzas, o banco vai te dar 90% do valor. Você precisa ter pelo menos 10%. Então, vejam bem, uma reserva financeira, ela vai ser sempre uma garantia para os momentos de instabilidade. Lembram que no princípio da apresentação eu falei porque é importante falarmos em empregabilidade? Porque as coisas estão em constante mudança, as empresas estão sempre a mudar, a consequência disso é despedirem profissionais, contratarem novos profissionais. Então, pode haver na vida dos jovens esses intervalos de estar sem emprego. Então, façam reserva financeira. A tal reserva só vai durar 2 dias, porque até no meu emprego eu só ganhava 50 mil kwanzas, mas você fez. Pelo menos por 1 ou 2 dias você viveu daquilo que eram os recursos que você economizou. Então, a chamada de atenção é que não gastem tudo o que vocês ganham. Conheço alguém que costuma falar muito para os jovens e um desses dias ele pergunta para a juventude o que é dignidade para as pessoas. E todo mundo deu todo tipo de resposta, mas no fim ele diz que dignidade é o quê? É a capacidade da pessoa poder pagar as suas próprias contas. Então, enquanto jovens, nós precisamos ter essa capacidade de pagar as nossas próprias contas, ok? Então, façam reserva financeira, porque precisamos pagar nossas contas, porque lembrem que podem surgir momentos de instabilidade, tanto para quem está empregado, porque às vezes, vejam bem o que é que acontece, as empresas passam por momentos de baixa também, e do jeito que a nossa economia está, estamos a caminhar mesmo para isso, para muitas empresas fecharem, para muitas ficarem 2 e 3 anos sem, 2, 3 meses sem salários, então precisamos ter alguma reserva. Ok, claro, eu não vou dar aula aqui em como ter reserva, mas lembrem-se disso, precisamos ter reserva para quê? Para enfrentar os momentos de instabilidade. Okay? Então, lembrem, a empregabilidade está assente nestes pilares: idoneidade moral e honestidade ética, competência profissional muito importante, vocação, trabalho naquilo que você tem vocação, relacionamentos, super importante isso, relacionamento, não vivam sem relacionamentos, ok? E lembrem-se sempre que só os relacionamentos genuínos também são capazes de se converter em oportunidades de trabalho. Saúde mental e física, façam exercício físico, trabalhem no lado da prevenção, evitando com que apanhem certas doenças, né? Hoje as doenças muito frequentes são febre tifoide, por ali. Nem o empregador também gosta de um funcionário que está sempre doente. Então, em casa, com as esposas, os que são casados, veem lá como é que conservam alimento, qual é a água que bebem, se podem fervê-la, se podem tapar para as moscas não andarem a saltitar, e evitamos ser esses trabalhadores, que ninguém gosta mesmo de um trabalhador que na semana trabalha 2 dias, nos outros 3 está doente. E lembrem-se então da reserva financeira. Não é um tema não fácil, mas é um tema que é possível. Okay? Às vezes não temos reserva também porque gostamos de viver acima do que são as nossas capacidades ou possibilidades. E depois nós temos então, claro, aí nós falamos dos pilares da empregabilidade.
E aqui vamos falar, tem mais, mas vamos falar de 3 fatores que influenciam a empregabilidade. Se desse para substituir essa palavra por uma mais fácil, mas pronto. Um dos fatores é a formação acadêmica. É claro que a depender da formação, do grau, do tipo de formação e do grau da formação, de formação que as pessoas tiverem, elas vão ter mais possibilidade de conseguir e manter-se no emprego. Eu há pouco falei de vocação, de estudarmos aquilo em que nós temos vocação, mas nada mal também em perceber o mercado e olharmos quais são as profissões, quais são as áreas que estão a demandar muitos profissionais. Hoje por hoje, por exemplo, os jovens, o Camba, me lembrei do nome do irmão. O irmão Camba até vai aqui a falar, acho que das novas tecnologias e etc. Hoje por hoje, o mercado das TICs, das tecnologias de informação, muito demandado. E há muitos profissionais com formação em várias áreas que hoje estão a fazer cursos nessa área, porque os profissionais dessa área estão a trabalhar, até estão a trabalhar em casa, frente ao computador, e estão a trabalhar pelo mundo, para empresas no Japão, nos Estados Unidos, em Portugal e Brasil, e muitos até ganhando em moeda externa. Então, para dizer o quê? Que vocês precisam estar de olho também quais são as formações que estão em alta hoje. E façam cursos nessa área, procurem essa área. Hoje toda empresa quer lá ter um técnico de TIs. Hoje, para a realidade angolana, em que a GT está a apertar todas as empresas, todo mundo quer ter um contabilista. Então, vocês fiquem de olho nisso também. Então, para a empregabilidade, a formação acadêmica é muito, muito importante. Tanto em termos de graus, em algumas áreas vai exigir grau. Por exemplo, quem quiser ser um professor universitário diferenciado tem que continuar estudando, não pode. Aliás, é no nosso país que se aceitam os licenciados para professores universitários. Noutro lugar, o professor universitário tem que ter doutoramento. Então, se você quer ser um bom professor universitário, não pare no seu mestrado, vai estudar mais. E hoje nós temos a grande vantagem dos cursos online. Universidades conceituadas têm os cursos online. Então, estude, tanto do ponto de vista de grau, quanto do ponto de vista da área acadêmica. Então, formação acadêmica, muito importante. Depois, a experiência de mercado também. Não estou aqui a incentivar a saltitarem de empresa em empresa. Eu já conheci jovens que tu olhavas o currículo, opa, um jovem de 27 anos já passou em 40 e tal empresas e ele acha bonito aquilo. Só que há empresas que também desconfiam, mas que profissional é esse de que cada 6 meses está numa empresa diferente? Mas a experiência do mercado que nós estamos a colocar aqui é aquela questão mesmo do conhecimento, de ter passado nos lugares, não, isso ali vai ser importante. Claro que as empresas que estão a buscar profissionais para os manterem aí, em muitos casos, olham qual é a experiência de mercado que essa pessoa teve, por onde passou, quais são as referências. E, não menos importante, temos então aquelas que são chamadas as competências gerais e competências específicas, ok? Competências gerais e competências específicas estão aí listadas, domínio na sua área de atuação. É fantástico quando nós temos domínio, quando nós conhecemos, quando nós falamos ou fazemos com propriedade aquilo que é o core da nossa área, ok? Outra questão importante, facilidade de trabalhar em equipe. O mundo hoje está assim, as pessoas hoje já não trabalham de forma isolada. A tendência é cada vez mais trabalharmos em equipe, sabermos nos relacionar. Capacidade de aprender rápido, ok? Precisamos ter, o jovem precisa ter essa capacidade de aprender. Converso com uma pessoa que o tempo todo fala assim, epa, os jovens hoje são inensináveis, olha o termo, inensináveis, quer dizer, já trazem um preconceito, já pensam de tal forma dentro da caixinha que não se abrem para ideias novas, que não se abrem a considerar a possibilidade, não, eu preciso reaprender. Então, jovens, sejam ensináveis,
abram-se para aprendizagem. Uma outra questão também que influencia a empregabilidade é o senso de liderança de si mesmo. Podemos ter os líderes externos, mas cada um tem que ser capaz de autoliderar-se, ok? Facilidade de se adaptar às mudanças. É como eu falei lá no princípio, o mundo está em constante mudança. Então, nós temos que estar preparados para a mudança, mudanças de lideranças, mudança dos cenários, mudança de realidade econômica. Não precisa entrar em depressão porque agora já não consegue almoçar com 500 kwanzas. Tem que reinventar-se no cenário, ok? Tem que revolver. E aqui, permitam-me só um exemplo rápido. Falava com pessoas que trabalham com comida. Acho que todos nós conhecemos a Magoga, todos vocês conhecem a Magoga. Não vamos mais vender a Magoga porque as pessoas só comem o frango frito na Magoga e o óleo está muito caro. Passa a Magoga com frango assado. Não, nem vale a pena, ninguém vai pensar, ninguém vai comprar. Você tem que ter capacidade de testar, você tem que ter capacidade de se reinventar nas situações adversas. Ok? Então, os jovens, para essa questão da empregabilidade, são chamados a isso. Também aqui falamos do desejo de aperfeiçoar as suas habilidades. Na verdade, já falei lá atrás, é a questão de querer aprender sempre, é a questão de querer ler, de fazer mais cursos e de ter até, às vezes, a coragem de migrar de ramo, migrar de área. Eu já vi situações de pessoas que a vida toda esteve ligada a uma determinada profissão, mas no momento falou, não, agora eu vou parar, vou estudar uma outra coisa, vou me aperfeiçoar nessa área e ter essa coragem para mudar. E não menos importante, ter o conhecimento sobre as tendências e o conhecimento sobre tecnologia. Hoje, nenhum de nós mais pode ser analfabeto sobre tecnologia, né? Estamos aí nessa área, nessa época da inteligência artificial, então somos todos chamados a entender sobre tecnologia. O jovem que quer manter-se no emprego, quer dizer, já não pode me apresentar um currículo de qualquer forma, um jovem tem que saber elaborar o seu próprio currículo. Um jovem tem que ter a capacidade de conduzir uma conversa de um tema que está ligado à sua área. Usar um computador hoje já não deve ser assustador para ninguém. Então, essas são todas questões importantes para a empregabilidade. Tenho mais quanto tempo? Ninguém me responde? Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Mais 5 minutos, ai meu Deus, então vou correr nos 5 minutos. Vamos lá bem, vou só voltar aqui rapidinho, então falei-vos do conceito de empregabilidade, que é diferente de emprego, ok? Aqui estamos mais a pensar na questão da manutenção do emprego, falamos nos pilares da empregabilidade, falamos nos fatores que influenciam, e para fechar, nesses poucos minutos que faltam, tal como eu falei-vos no começo, que nós somos crentes. E a Bíblia não é aquele livro antigo. A Bíblia ela sempre vai nos dar respostas sobre as questões presentes. Então, queria só com vocês pensar um pouco sobre o que a Bíblia vai nos dizer, então, a respeito dessas questões de emprego, empregabilidade. E eu gostaria, rapidinho, irmã Eliseu, pode abrir Provérbios para nós? Eu vou ler para os irmãos, prestem bem atenção no que eu vou ler, é rápido. Provérbios 1, de 1 a 6, diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens.
Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Então, o livro de Provérbios, irmãos, é um livro que nos ajuda a ter sabedoria. E se os irmãos continuarem a ler esse livro de Provérbios, vão encontrar aí lições muito importantes. Salomão era esse poeta e tal, mas ele nos ensina ali lições muito importantes sobre o trabalho, e ele usa o quê? Ele usa a formiga. Se vocês continuarem a ler mais um pouco, ele vai dizer aqui: observa a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, Salomão vai nos falar da importância da aprendizagem através do exemplo da formiga. Ele vai nos falar do valor do trabalho árduo, ou seja, o sucesso, irmãos, exige o quê? Exige trabalho árduo, ok? A formiga nos dá esse exemplo. Ela parece trabalhar insistentemente para quê? Para sobreviver, ok? Ninguém quer contratar na sua empresa uma pessoa preguiçosa, uma pessoa passiva, uma pessoa não confiável, uma pessoa problemática. Não vale a pena manter pessoas problemáticas. Eu, se for empregador e tiver aí um trabalhador problemático, a tendência será criar situações para despedi-lo, ok? Então, Salomão, se vocês forem ler esse primeiro capítulo do Provérbios, ele diz que essas pessoas acabam fazendo o quê? Acabam padecendo, sofrendo pela pobreza e pela penúria, ok? Já correndo, aproveitando esse tempo, tinha mais versículos, mas outra questão que Salomão fala em Provérbios 12 é a diligência também. Então, junto com o trabalho árduo, nós podemos falar da diligência. A diligência é o oposto da preguiça, ok? O que Salomão nos diz aqui é o que? Sobre a recompensa da diligência. Quem é diligente, normalmente ele acaba colhendo bons frutos. Então, enquanto jovens, nós precisamos ser o quê? Nós precisamos ser diligentes. Precisamos não ter uma atitude desinteressada quanto ao trabalho. E indo um pouco mais para Eclesiastes, vamos encontrar o verso que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É um conselho de Salomão que nós precisamos também aplicar nas nossas vidas. Não menos importante é a preparação antes do prazer. Preparação antes do prazer é o quê? Nós para colhermos os frutos, precisamos fazer o quê? Precisamos trabalhar por eles. Provérbios 24, 27 vai dizer assim: não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. O que esse conselho tem aqui de interessante? Salomão aqui está a resumir um princípio muito peculiar para a vida, ok? Naquele tempo em que a vida das pessoas era baseada na agricultura, o que acontecia? Se os campos produzissem pouco, ou não produzissem nada, as famílias estavam em apuro. Então, o que a maioria delas faziam? Elas procuravam os campos que tivessem em melhores condições. Então, Salomão, ele aconselha quem está começando agora, como um adulto jovem, a esperar que plantações estejam prontas em primeiro lugar, ou seja, quanto primeiro trabalho, depois vem o momento da colheita, porque vivemos um tempo em que os jovens querem colher onde não plantaram, ou até querem colher aquilo antes do tempo da colheita. Então, vamos pensar no trabalho antes do prazer. Se nos dedicarmos, se de facto nós trabalharmos, depois nós teremos a oportunidade de colher os frutos. Provérbios 25:8 vai falar da questão da estabilidade e firmeza. O que é que diz? Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Aqui é a questão da autodisciplina. O jovem precisa ser disciplinado, ok? Aqui é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Paulo vai chamar também um pouco a atenção em relação a essas questões do trabalho,
quando ele diz, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade do coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo quanto fizerdes. Então, nos nossos trabalhos, jovens, no nosso emprego, nós precisamos fazê-lo, precisamos ser aquele servo útil, que faz como se estivesse a fazer para Deus. Então, jovens, nessa última parte foi um pouco correndo, mas o meu objetivo era trazer um pouco a perspectiva bíblica sobre a questão do trabalho, a questão da disciplina, a questão da dedicação, da diligência, do empenho. E penso que eu termino por aqui para ter as vossas perguntas, lembrando só da empregabilidade como não só a questão de obter o trabalho, mas a manutenção do trabalho, capacidade profissional, relacionamentos, competência e outros pontos que nós abordamos aqui são aquilo que colocamos como pilares da empregabilidade. E lembrando no final aqui essa palavra que Paulo nos dá, tudo quanto fizerdes, fazei-o do coração como ao Senhor. E não sejam aqueles jovens que depois o empregador fala, nem parece que é crente, não é exemplo. Então vamos ser exemplo. Acho que podemos conversar agora, prontos. Obrigada. Muito obrigado, irmã Ada Mataia Zengo, pela forma clara, concisa e sábia com que expôs o assunto. Bom, agora vamos conversar um pouquinho, já sabe as regras, por favor, quem tiver alguma intervenção direta, levante a mão, nós vamos chamar, mas quem quiser escrever lá na caixa de mensagem pode deixar, nós faremos a gentileza de ler a sua mensagem. Por favor, levante as vossas mãos que nós... Bom, vamos começar com o líder Benjamin. Líder Benjamin Simão, por favor, tenha a palavra. Os outros mantenham, por favor, a mão levantada para subsequentemente nós chamarmos os vossos nomes. Por favor, líder. Graças e paz, boa noite, meus irmãos, boa noite, irmã Ana Zengo. Queremos agradecer pela forma sábia que trouxe aqui esta conversa. Em nome da Direção Nacional, queremos agradecer por aceitar esse convite e nos brindar com esta lindíssima apresentação. Eu não é uma pergunta, mas eu quero enaltecer o que a irmã aqui falou e também dar aqui... Desculpa, pode repetir? Sim, irmã, em qual parte, por favor? A sua última fala agora, os últimos 5 segundos. Sim, eu disse, não é propriamente uma questão, mas um contributo, quer dizer, quero enaltecer o que a irmã aqui já falou e trazer uma reflexão para nós jovens. Eu fiquei atento quando a irmã falou aqui dos sete pilares e quer dizer, falou muito bem. E também fiquei atento quando a irmã falou sobre a necessidade de se fazer bem o que te for pedido para fazer ou que te for orientado para fazer. O que eu quero que nós, como jovens, enquanto participantes desse encontro, é que refletamos no seguinte, uma pergunta assim provocatória. Para quem está empregado numa instituição pública ou privada, se tivéssemos que ouvir a seguinte mensagem, por exemplo, lá no princípio do dia, nós somos 20 funcionários e parece que a empresa está interessada em diminuir o número de funcionários pela metade. Talvez só 10 vão ficar. Será que nós estaríamos em condições de ficar calmos diante de um anúncio como esse? Ou estaríamos muito apreensivos, depressivos ou muito ansiosos
em função da nossa falta de preparo. Digo isso porque a irmã Ana falou muito bem sobre a necessidade de nos prepararmos, de nos capacitarmos, de nos atualizarmos, e parece que nós temos um monte de jovens muito conformados e vivem numa situação de apreensão quando estão diante de adversidades. E, então, quero agradecer e quero que refletamos no sentido de que se nós tivéssemos que estar diante de uma situação como essa, qual devia ser a nossa postura? Ok, se nunca estivermos, então, que nos preparemos para que quando estivéssemos numa situação como essa, não estivéssemos no grupo, que estivessem apreensivos ou estivessem aí com muita ansiedade, muito receio, muito medo. Irmã, obrigado mais uma vez e esta era a minha contribuição. Muito obrigado, irmão Benjamin. Ficou o conselho, ficou o acréscimo quanto ao tema e com certeza nós jovens vamos levar a cabo. Agora vou dar a palavra ao irmão Jesus, coragem, por favor. Tem a palavra. Irmão Jesus? Pois, muito obrigado, sim. Não sei se consigo ser ouvido. Sim, perfeitamente. Pois, queria também primeiramente agradecer à irmã Ana Zengo pela forma sábia com que expôs essa temática. De facto, tocou em pontos muito pertinentes e muito importantes. Eu queria simplesmente trazer 3 questões, né, em função de certas realidades com as quais nós temos lidado no nosso contexto. A primeira questão está relacionada com algumas informações que eu ouvi, também cheguei de experimentar ou conhecer, por exemplo, de alguns irmãos em Cristo que são empresários, empreendedores, que foram à falência ou tiveram grandes dificuldades de ir avante, à frente com seu negócio, tudo porque contrataram irmãos nossos em Cristo Jesus que trabalhavam desleixadamente, de modo que a empresa do irmão não teve como ir à frente. Diante desse cenário, como nós podemos lidar com esses jovens cristãos que trabalham de maneira desleixada ou sem dedicação, só pelo facto de o proprietário da empresa ser seu irmão em Cristo? Ao invés de trabalharem com afinco, acabam desleixando e fazendo com que o irmão caia no prejuízo. Essa é a minha primeira questão. A segunda está diretamente ligada com a questão da vocação. A irmã Ana falou e muito bem. Considerando que o nosso contexto, né, ele dá mais abertura, sobretudo aberturas de emprego nos ramos da educação e da saúde. E muitos dos jovens acabam concorrendo nessas áreas não porque é a área do seu desejo, não porque é a área que ele sente que tem tal vocação, mas por ser a área que se apresenta como porta de entrada ao emprego estatal. E como o jovem pode lidar com essa dificuldade, uma vez que a área na qual ele gostaria de trabalhar não existe muita abertura. E já mesmo para terminar, o que nós podemos dizer com relação à questão das redes de contato ou as networking, né? Eu ouvi algumas conversas de algumas pessoas que alegam de que a criação de redes de contato são novas formas camufladas de gerar relacionamentos interesseiros e não interessantes. Ou seja, eu vou ter em minha rede de contato pessoas que eventualmente venham me ajudar, não porque eu gosto delas, mas porque elas podem dar de alguma maneira alguma resposta às minhas necessidades pontuais. Então eles apontam isso como uma forma de ser interesseiro, não como uma forma de criar de fato relacionamentos interessantes. Então gostaria de ouvir um comentário em cima desse parecer. Desde já quero reforçar e reiterar os meus parabéns pela boa exposição e o muito aprendizado que podemos colher desta breve exposição. Muito obrigado. Permitam-me rapidamente, sobre o primeiro irmão que falou,
a Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos com coisa alguma, certo? Os nossos anseios devem ser levados ao trono da graça em forma de oração. E nós não devemos viver o presente sem nos preocuparmos com amanhã. Então, o jovem deve estar sempre a viver o hoje, a pensar no amanhã. Tem que pensar na possibilidade que pode acordar com o anúncio de demissão. Então, para isso, prepare-se. Porque é o que eu falei para os irmãos, as pessoas com alto nível de empregabilidade são pessoas com capacidades transversais que a qualquer momento ele pode estar empregado em outro lugar. Se hoje não estiver nessa empresa, amanhã vai estar naquela. Então, pensem naqueles que nós falamos que são os pilares da empregabilidade e vão cultivando aquilo. De maneira que quando amanhã acordar, ninguém gosta de receber um anúncio de desemprego, mas lembrem-se que às vezes quando se fecha uma porta, outras estão a abrir-se. Então, capacitem-se, preparem-se, no caso disso acontecer. Depois, o irmão falou em empresários que faliram porque empregaram irmãos incompetentes. Eu espero que nesses 33 jovens que eu tenho aqui não tenha esses jovens incompetentes que levam os irmãos à falência, ok? E, na verdade, o empresário que é sério, ele não tem que contratar por ser irmão de igreja, ele tem que contratar porque a pessoa tem capacidades até para lhe ajudar a catapultar o negócio. Então, aqui são duas situações. Primeiro, a questão da empatia, que eu falei quando falei de relacionamentos. Nós somos chamados também, enquanto comunidade de fé, a nos ajudarmos uns aos outros. Eu, particularmente, tenho tentado fazer esse papel de incentivar os jovens, motivar os jovens ainda bem, aqui só estão irmãos competentes, muito bem, a incentivar os jovens a, de facto, darem o melhor de si. E isso que o irmão colocou é uma verdade. Temos mesmo irmãos, que são uma decepção. Eu falo isso porque eu tenho atuação também no setor empresarial e costumo ter esse tipo de experiência de contratar jovens que depois é uma tristeza. Depois só fico a pensar qual é o melhor momento para despedir este jovem. Então, meu conselho, mais uma vez, vamos ser empáticos, apoiando uns aos outros e aproveitando aqui a sugestão da irmã Dulce também, a igreja pode apoiar os departamentos de ação social da igreja, criando bolsas de formação profissional, colocando isso nos orçamentos da igreja e por aí fora. Essa é uma parte da resposta sobre isso, ok? Mas não sejamos jovens que vão levar os irmãos à falência ou até que roubam os irmãos. Trabalha na empresa, o irmão está lá e rouba. Isso é mau. Vamos ser empáticos. E o irmão falou também da questão das oportunidades. Primeiro, eu estou a caminho já dos 50, mas se calhar vocês que estão ali têm 18, 20 e tal, 30 e tal. Nós precisamos refazer a nossa mentalidade. Temos que começar a tirar muito da cabeça essa ideia de Estado. Já acabei de dizer aqui que o Estado, infelizmente, mata talentos. Nós temos jovens que são tanto quanto talentosos. Estado. Então, a própria realidade, claro, agora estamos numa fase meio de crise, mas a tendência da realidade do país é mudar também. O maior empregador não ter que ser o Estado, ser o setor privado. E em muitos casos, em vez de nós estarmos a pensar em ir conseguir emprego, temos que começar a pensar em sermos nós a criar emprego. Por que não? Por que as 30 e tal pessoas que eu tenho nessa sala não podem... E as oportunidades nascem das necessidades. Está a ver? Por que eu não vou criar uma empresa, claro, um exemplo extremo, que recolhe o lixo no meu bairro? Por que eu não vou criar uma empresa que faz tampa? Então, temos que começar a pensar que nós temos essa capacidade de gerar emprego. Vou agora estudar educação, medicina, porque ali não dá emprego. Ok, vai, mas provavelmente em algum momento você vai ser infeliz, porque aquela não é a sua vocação. É claro que isso não é taxativo, não é linear, não é assim, mas é importante que nós sejamos ligados àquilo
que é de fato a nossa vocação. Não simplesmente é a educação, depois vai ser um mau professor, porque aquilo de fato não é a sua vocação. Então, em relação às perguntas do irmão, o meu contributo é este. Estou aqui a tentar baixar e ver Ok, podem falar de irmãos. Eu estou aqui a tentar baixar a caixinha de mensagem para ver se tem aqui alguma pergunta, mas se ainda temos tempo. É que jovens, nós enquanto jovens, apesar de todas as dificuldades que o nosso país enfrenta, nós temos um potencial muito grande de fazer as coisas, está a ver? Nós só precisamos ser criativos e nós só precisamos pedir essa sabedoria que Salomão fala aí em Provérbios. E Deus dá sim, Senhor, essa sabedoria. Bom, muito obrigado. Vamos continuar. Temos sim muitas perguntas e convido todos presentes na reunião a verem a caixa de mensagem porque tem sugestões quanto ao tema muito interessantes. A irmã Dulce deu algumas delas e era bom que nós acatássemos também. Mas moderador, permita-me só rapidinho uma questão que eu não respondi aqui. Eu quando devia ter os meus 19 anos e falei para um irmão meu, eu disse, tu és muito interesseiro e tal. O meu irmão falou-me assim, quem não é interesseiro? Até Deus é interesseiro. Deus criou-te para quê? Para o louvor da sua glória, o interesse. Pronto, mas isso é só brincadeira. É para dizer... É para responder à questão do irmão que falou sobre os relacionamentos. Mas é isso mesmo, desde que não esteja a ferir princípios éticos e morais, relacione-se com as pessoas. Eu não sou muito boa nisso também, mas hoje eu faço isso. Tem pessoas que eu sei que se calhar nem temos muita coisa comum e tal, mas eu pego no telefone. Agora, por exemplo, que é o mês da mulher, eu já pego o telefone e mando. Fulana que eu conheço é secretária de Estado, senhora secretária de Estado, um ótimo mês da mulher, está a ver? E até de repente, porque não é comum eu falar com essa pessoa e não sei o quê, em algum momento ela vai lembrar, é por ali, irmão, desde que você não está, como é que se diz? Não está a lamber botas, não está a fazer aqueles protocolos que nós não consideramos eticamente corretos. Relacione-se com as pessoas. Relacione-se. E relacione-se não é você sentar na porta da pessoa, importunar a pessoa o tempo todo. São pequenos lembretes à pessoa. É um jeito de você dizer estou aqui. É um jeito de dizer eu posso ser útil. E coloque-se também à disposição das pessoas. Seja útil para as pessoas. É por aí. Ok, podemos prosseguir. Muito obrigado. A Maria tem que me dar o contato para mandar alguns lembretes do Oravante. Eu posso dar meu contato, é 923-87-75-63. Não sou muito importante, mas se calhar sirvo para alguma coisa. Vamos seguir. Irmão Mateus, tem a palavra, por favor. Irmão Mateus, aí. Sim, muito boa noite, irmão Pedro. Obrigado também, a irmã Ana Zengo. Queremos agradecer pela forma sábia e coerente que expôs o tema, bastante pertinente e sugestivo. Prontos, tudo que foi abordado, ainda assim, ficou-nos algumas inquietações e nós queríamos aqui aproveitar a oportunidade. Irmã Ana, eu gostaria de saber, hoje por hoje, verifica-se muita injustiça na habilidade ou naquilo que é a oportunidade de emprego. Enfatizo-se mais na questão dos nossos irmãos diminuídos ou setores de uma ou de outra deficiência. Fica-se hoje. Pode ser competente, pode apresentar esses 7 pilares que aqui foram frisados, mas que infelizmente não são tidos nem achados por causa dessa deficiência. Então, gostaria de saber da irmã Ana, se calhar porventura que temos jovens empresários ou empreendedores,
Então, que conselho deve ser dado para os empresários, para aqueles que têm uma ou outra possibilidade de empregar as pessoas, aquilo que diz respeito aos nossos irmãos portadores de uma deficiência? Essa é a minha primeira questão, em forma de conselho que eu gostaria de solicitar. Armana. A minha segunda e última está diretamente ligada com aquilo que o irmão Jesus abordou. Então, pronto, olhando nas disponibilidades do contexto do nosso país, eu atendendo o contexto, atendendo as oportunidades, sou obrigado a ir para um outro ramo que se calhar não tem vocação para tal. Então, eu quero saber da irmã, necessariamente eu devo desenvolver esses pilares da empregabilidade. Estou a ouvir, irmão, com tanto corte, não sei se é o meu sinal. Sim? Irmã, não consegue Sim, me ouvir? melhorou agora. Melhorou, sim. Ok. Dizia, a minha segunda questão está ligada com aquilo que o irmão Jesus apresentou. Irmã, hoje por hoje somos obrigados a partir por um emprego que se calhar não é a nossa vocação, não é a nossa inclinação. E aprendemos hoje, ou acabamos de aprender hoje, que a empregabilidade não é diretamente o emprego em si, mas a manutenção daquilo que é o emprego. Exatamente. Então, pergunto à irmã Ana com estas dificuldades todas que nós temos, de acordo com o contexto sociopolítico do nosso país, necessariamente eu devo desenvolver os pilares da empregabilidade dentro do emprego, ou posso fazê-lo antes de obter um emprego, sabendo que possivelmente terei acesso à oportunidade de emprego que se calhar não é a minha vocação? Necessariamente eu devo desenvolver os pilares da empregabilidade dentro, por exemplo, na obtenção de um emprego, ou posso fazê-lo antes de ter um determinado emprego, já que ele é a manutenção do próprio emprego? Muito obrigado. Começando pela última, deve continuar a desenvolvê-los sempre. Porque a ideia da empregabilidade é não estagnar, está a perceber? Então, se já tem emprego, deve continuar a relacionar-se, deve continuar a capacitar-se, deve continuar a ser competente, deve continuar a cuidar da sua saúde. Então, é algo que deve desenvolver sempre. Não sei se lembra da parte que eu falei, que as pessoas com maior índice de empregabilidade, não vos falei aqui de como se calcula esse índice, mas as pessoas com maior índice de empregabilidade, caramba, disso ali, elas têm maior possibilidade de permanecerem menor tempo sem emprego. Ou seja, se acordar de manhã com um chefe que lhe despediu do emprego, no dia seguinte, eu sei mesmo a palavra, irmã escreveu, mas é que empregabilidade, pronto, tudo bem. Então, se a pessoa tiver um índice maior de empregabilidade, a possibilidade de ele ficar sem trabalhar ou sem rendimentos é muito mais reduzida, porque ele tem capacidades transversais que amanhã ele ficou desempregado hoje, porque o patrão fulano lhe despediu, mas porque ele segue desenvolvendo estes pilares, essas capacidades, amanhã de manhã ele está a fazer alguma coisa que lhe vai gerar renda. Então, a resposta é: deve continuar a desenvolver esses pilares. Antes, se não tiver empregado, e estando empregado, deve continuar. A outra questão, por um lado, passa mesmo por políticas públicas. Há países que estabelecem cotas, que dizem que as empresas têm que empregar X% de pessoas com deficiências, pessoas especiais. Porque, pronto, tem alguma deficiência física, mas tem toda a capacidade mental, então deve ser emprego. Agora, já que estamos aqui num grupo restrito, nós que se calhar, nós que somos cristãos, temos um e outro negócio, uma e outra empresa, temos que começar a nos propor a isso também, a criar cotas, a não discriminar as pessoas por conta da sua deficiência física.
que mentalmente estão totalmente capacitados, então temos que começar a fazer esta reflexão. E são temas que devem vir mesmo até para a igreja, para o lado social da igreja. Foi a irmã Dulce que colocou aí umas respostas interessantes, então a igreja tem que trazer a si esses temas, entendeu? A criação de cotas, incentivo a essas pessoas, ok? Podemos seguir. Mais alguma questão? Temos sim, mas por uma questão de economia do tempo, eu darei espaço para mais 3 intervenções. Mas vamos ler uma na caixa de mensagem do Misraim Jorge. Ele pergunta como as políticas governamentais, não sei se a irmã Ana consegue ler, podem influenciar a empregabilidade e o crescimento econômico e como os indivíduos podem fazer para se adaptar a essas mudanças. Bom, como os indivíduos devem fazer para adaptar essas mudanças, já andamos aqui a responder agora sobre as políticas públicas. O irmão, se calhar, tinha de ir perguntar isso lá ao ministro do Emprego, sei lá, mas tudo bem. Vamos lá. Nós sabemos qual é o papel do Estado na sociedade e nós pensamos sempre que, de uma ou de outra forma, entendendo aquilo que é o conceito de empregabilidade, o Estado tem um papel, mas vejam bem, e se tivéssemos mais tempo e fôssemos mais a fundo a este conceito, por isso é que eu vos digo que emprego não é a mesma coisa que empregabilidade. Vejam, reflitam isso, e vocês se forem procurar na internet, vão encontrar artigos sobre empregabilidade em Angola, ali não está a falar de empregabilidade, estamos a falar de emprego. E emprego, a questão só de emprego, podemos chamar muito a responsabilidade do Estado, de políticas públicas. Mas a questão o conceito de empregabilidade, ele surge exatamente para tirar a responsabilidade de terceiros e colocar a responsabilidade em você. Conseguem me entender? Então, empregabilidade está a tirar a responsabilidade do Estado, está a tirar a responsabilidade da escola, está a tirar a responsabilidade do seu pai e está a colocar a responsabilidade em você. É você que tem que criar rede de relacionamentos, é você que tem que se capacitar, é você, está a perceber? Então está a colocar a responsabilidade em você. Então, por isso aqui não temos tanto como chamar o Estado. Para o emprego, se estamos a falar em criar emprego, ok, o Estado vai prometer 500 empregos, o Estado vai criar centros de formação profissional, isso vai. Mas a manutenção do emprego, do jeito que nós estamos aí, então estamos a tirar a responsabilidade do ombro do Estado, do ombro de políticas públicas. O que é que eu posso fazer por mim? O tempo que eu gasto, os dados que eu gasto, claro, não estou a falar pessoalmente por mim, estou a generalizar. Os dados que eu gasto vendo conversa e não sei quem em Facebook, eu queria gastar para fazer um curso gratuito na internet que vai me trazer mais conhecimento. Então, o Estado aqui pode ter algum papel, mas queria só lembrar que aqui o papel é maioritariamente da pessoa, do jovem, e não... E não, as políticas governamentais vão influenciar o emprego, então a empregabilidade só do ponto de vista de conseguir o emprego, e a questão da criação de emprego, a abertura de mais postos de fábricas, não sei o quê, só desse ponto de vista, mas a questão da manutenção é responsabilidade nossa, ok? Agora, o Estado vai fazer isso por meio da questão do emprego e crescimento econômico. Os Estados trabalham com orçamento, é dedicar partes do orçamento à questão do emprego e do crescimento econômico, mas a empregabilidade é responsabilidade de cada um de nós, cada jovem. Prosseguindo. Exatamente. Tem a palavra o líder Shlomi Bicicleta e, posteriormente, o irmão Vitor Nanga poderá fazer a última questão. Muito obrigado, irmão Pedro. Agradecer à irmã Ana Zengo. É um prazer revê-la, embora neste ambiente. Eu aprendi bastante sobre este tema e, em resumo, eu digo que a empregabilidade pressupõe preencher requisitos e também superar-se. Pois bem que a manutenção requer superação, mas todos esses elementos nos remetem exatamente à própria formação acadêmica e profissional. E
Bem, eu estava a apreciar a apresentação e associei aqui os pilares da empregabilidade ao tripé da competência. Eu não sei se isso pode ser viável, estou a falar aqui do conhecimento, habilidades e atitudes, ou então o saber fazer e o saber ser e estar. Eu acho que, no meu entender, se quisermos enquadrar estes pilares da empregabilidade, encaixam-se bem exatamente nesse tripé, naquilo que é a minha perspectiva, que é do saber fazer e saber ser, estar. Agora, Irmã Zengo, eu gostaria que me falasse um pouco sobre a questão da autoempregabilidade, se é possível. Como a autoempregabilidade pode ajudar a superar as barreiras da empregabilidade? Quando falo das barreiras da empregabilidade, falo concretamente da procura versus oferta. Se é possível buscar esse tipo de relacionamento. Era isso e muito obrigado. Bom, espero que eu tenha entendido quando fala em autoempregabilidade. Vamos lá ver se podemos caminhar no mesmo pensamento. Está aqui a falar na questão de, ao invés de emprego, ao invés de estar empregado num terceiro, ser eu a criar o emprego, não é isso? É por aí? Isso. É um pouco aquilo que eu falei, temos que caminhar para isso. O mundo hoje fala muito a questão do empreendedorismo, da inovação. A inovação é uma conversa muito frequente. Infelizmente, nós somos uma economia que está um pouco atrás. Mas temos que caminhar para isso. Nós temos que caminhar, a tendência é essa, das pessoas criarem negócios. E negócios que sejam sustentáveis. Está a ver? Negócios que sejam sustentáveis. Se eu tenho visão, eu tenho capacidade, às vezes não tenho recursos, mas por vezes antes dos recursos, até o mais importante é eu ter essa disposição, essa visão, essa capacidade e correr atrás dos recursos. Só que é uma visão muito pessoal minha. Aí a questão de criar emprego não pode ser muito na visão que eu vou agora para o autoemprego, o irmão chama de autoempregabilidade, eu precisava desfazer um pouco isso para usar esse conceito, mas eu não vou partir para isso porque está difícil para mim, já que eu não tenho empregabilidade, então eu vou para a autoempregabilidade. Porque para estar na autoempregabilidade, não sei se eu me faço entender, você precisa ter empregabilidade. Entendeu? Então, eu não vou agora criar o meu negócio, agora eu vendo maçãs, só vendo maçãs porque eu não consigo emprego em outro lugar. Eu tenho que ir porque eu tenho capacidade de vender maçã e eu sinto que eu tenho capacidade de pôr outras pessoas a trabalhar comigo na venda disso. Não sei se me fiz entender. Então, o que chama de autoempregabilidade não pode ser necessariamente porque eu não consigo ser emprego lá fora, porque mesmo praticando isso que chama de autoempregabilidade, você precisa ter a empregabilidade se olharmos do ponto de vista daqueles pilares e daquelas questões que desenvolvemos em torno da empregabilidade. Não sei se me fiz entender. Boa noite, irmão Abrão Jorge, pastor Abrão Jorge, bom tê-lo aqui. Irmão Vitor Nanga está de mão levantada. Irmão Salome, alguém mais vai falar? Sim. Irmãos líderes Lobby, não sei se a irmã fez uma questão, não sei se ficou compreendido tudo. Tá compreendido e muito obrigado. Boas. Tem a palavra o irmão Vitor Nanga. Boa noite a todos, boa noite, irmã Ana Zengo, irmão Pedro, também saudações especiais. Eu queria parabenizar pela forma conforme apresentou o tema
em abordagem, não é? Na verdade, é um tema muito polêmico, mas infelizmente o tempo não está ao nosso favor. Irmã, eu acho que, em minha opinião, as políticas públicas têm muito impacto na questão da empregabilidade. Vou começar pelas empresas. Por exemplo, as políticas de imposto, por exemplo, influencia de que maneira a questão empregabilidade. Outra situação tem a ver com a política de segurança no país. Também poderá afetar a questão empregabilidade. Outro fator que poderá influenciar a questão de empregabilidade é a política de gestão implementada pelo líder da própria organização. Por mais que eu, enquanto profissional, esteja munido com a formação profissional, com a formação acadêmica, tenha o tal diferencial competitivo, então estes fatores que eu citei poderão muito bem influenciar na questão da empregabilidade. Por quê? Porque a IGT tem solicitado às empresas semestralmente que envie o mapa de empregabilidade. Significa dizer que o próprio Estado controla a questão da empregabilidade. Existe também, conforme a irmã Ana disse, vou só terminar, irmã, vou já terminar. Sim, está bem, está bem. A questão da empregabilidade também tem um cálculo. É deste cálculo também que a própria Inspeção Geral do Trabalho nos tem solicitado a nós como empresa, principalmente gestores de recursos humanos. Eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. O irmão está certo. Aliás, não estou aqui a falar com o gestor de recursos humanos. O irmão está certo, as questões que colocou têm sim, senhor, impacto, mas volto a lhe dizer que aqui temos que repassar um pouco mais na questão do conceito, está a perceber? É como eu lhe falei, eu estive a ler, pelo menos tudo que eu li em relação à empregabilidade em Angola, e não só em Angola, outras geografias acabam fazendo a mesma ligação. Fica muito ligada à questão do emprego. Está a perceber? Mas nós aqui, é como eu falei, aqui nós estamos a trazer a empregabilidade muito mais do lado da pessoa, do próprio indivíduo. Estamos a olhar para a empregabilidade como o domínio de, sei lá, de questões teóricas, questões técnicas, questões das relações interpessoais ligadas à profissão. Okay? A questão da empatia, da socialização, da proatividade, está a perceber? Então, estamos trazendo muito mais ligado a isso. Então, como eu falei, eu percebo que, claro, o Estado tem, sim, senhora, um papel fundamental, mas o papel do Estado, em termos de políticas públicas, ele vai estar muito mais ligado à questão da criação do emprego como tal. Aqui nós estamos a chamar o papel do indivíduo na questão da manutenção do emprego. Tem a obtenção do emprego, mas a manutenção do emprego. Então, aqui estamos a ir mais para o lado de colocar a responsabilidade, digamos assim, em você, se me permitir, colocar a responsabilidade em você. Mas pronto, é como falou, tem muita coisa para discutir e precisaríamos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, tudo bem, o Estado tem responsabilidade, tem. Podemos, nesse momento, nós influenciar as políticas públicas? Não podemos. Onde é que nós podemos influenciar? O que é que nós podemos fazer? Então, vamos atacar aquilo que nós podemos fazer. Okay? É mais neste sentido. Martins Mata. Isso. Aliás, não sou eu quem vai falar, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Irmão Martins, nós pedimos que seja o mais célere possível, porque o tempo não está a nosso favor. Se puder ser breve, nós agradecíamos. Muito obrigado, muito obrigado. Irmão Pedro, posso contar uma coisa? Sim, claro, por favor, irmão. Por favor. O Martins foi meu aluno da classe dos bebés. Então é por isso que ele quer intervir.
Olha, eu vou ser um pouco breve, não é? Um pouco direto, porque acredito que o diagnóstico já foi feito e tem estado a ser feito durante vários temas, várias sessões da apresentação que temos estado a participar. Mas a minha grande preocupação, irmã, é o seguinte, mas dentro disso tudo, na tua opinião, o que é que deve estar a faltar no jovem cristão, não é? O que é que está a faltar? Será que está a faltar um pouco de ousadia, um pouco de atitude? O que é que deve estar a faltar do nosso lado, não é? Digo isso porque em vários setores onde nós vamos, não é? O jovem cristão não está lá. Tipo, se falarmos de política, não, você não pode, porque não, eu sou cristão, política não é para mim. Mas nós somos chamados para procurarmos dar o nosso contributo e a nossa voz em vários setores. Aí a minha questão é mesmo essa, naquilo que é a tua visão, não é? Tem estado a trabalhar com jovens em vários projetos também. O que é que achas que deve estar a faltar no jovem cristão, que é para ele conseguir o espaço que ele deveria ter? Quer no ponto de vista da empregabilidade, quer no ponto de vista do empreendedorismo. Será que está a faltar um pouco mais de atitude? Ou o que é que a irmã acha que falta e que nós devemos acatar? Muito obrigado. Eu não sei, vocês é que são jovens, acho é que vocês é que... Bom, nós temos vários problemas, né, que vêm desde a formação que nós temos nos nossos lares. Muita coisa tem a ver já com o tipo de educação que nós temos em casa, e vocês sabem que nós também, de certa forma, crescemos muito precisando de modelos. Eu penso que, e restringindo ao nosso cenário enquanto crentes, penso que nós hoje temos carência de modelos também, pessoas para as quais possamos olhar e dizer fulano é modelo para mim e eu vou segui-lo. Precisamos disso e temos falta disso. E a questão da ousadia mesmo, de determinação, de acreditar, eu quero fazer, eu posso fazer, eu fui chamado a fazer diferença. A minha passagem pela terra precisa deixar marcas. Está a faltar essa determinação da parte dos jovens. Eu sou capaz, eu posso, eu vou fazer, eu acredito, eu vou pedir a Deus que me dê sabedoria para fazer. E precisamos também sair um pouco da bolha, né? Porque às vezes nós estamos fechados numa caixinha, aí são um pouco sem ver de fato o que é que está, sem conversar o que é que está acontecendo no mundo. Mas esse tipo de encontro que nós estamos a fazer aqui são encontros interessantes, nos ajudam a abrir a cabeça, a pensar, hoje estamos a fazê-lo desse jeito, mas podemos depois promover pequenos grupos e fazermos encontros presenciais e pensarmos em como é que nós podemos impactar esse nosso mundo. Os jovens podem ser um pouquinho mais ousados e fazer. Só porque, permitam-me só aqui uma questão, infelizmente também, o que temos estado a assistir é aquilo, é equilíbrio, é buscar os equilíbrios. Às vezes, quando vemos jovens que começam a despontar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da política, já querem abandonar os caminhos da fé. Não é fácil, claro, andar por esses dois lados, mas ainda assim não significa que não podemos estar lá. Temos de estar e pedir sabedoria, que Deus nos guie. Mas o que é que tem estado a acontecer? Está a despontar profissionalmente, está a despontar como empresário, está a despontar politicamente. Não, já não tem tempo para as coisas da fé, já começa a andar. Então, precisamos pedir sabedoria a Deus, né? E penso que como ele deu a Salomão e a outros jovens na história da Bíblia, dará aos nossos também. Muito bom, irmã. Bom, aproveitando a deixa, irmã, quando falou dos lados da empregabilidade, já estamos no final da nossa sessão, falou do primeiro sobre idoneidade moral. Afirmou ou apelou ao não uso da informação privilegiada. Em contrapartida, falou do network. Não ter informação privilegiada não estaria a ferir o próprio network, não haveriam conflitos aí de pilares? Não necessariamente. Depende de como nós vamos usar a informação privilegiada. É salutar que não use a informação privilegiada
para, por exemplo, prejudicar os outros. Tem gente que faz isso, que usa informação privilegiada aliás, o network, ele vai te garantir informação privilegiada. Que a informação privilegiada, e às vezes nós só podemos chamar, nem precisamos chamá-la de privilegiada, às vezes é só mesmo informação também. Imagina, por exemplo, o seguinte cenário. Um jovem que só fica preso ali no seu cantinho, não fala, não conversa com pessoas, não lê, pronto, ele está ali, que de repente se calhar espere que é no telejornal que vão dizer, vai começar o concurso público amanhã não sei aonde. Ok, até aí tudo bem. Pensa num outro jovem que fala com as pessoas, que conhece e que se calhar até conversa com fulano de tal, que é responsável em tal instituição, e esse fulano lhe diz, olha, provavelmente daqui a 2 semanas vai começar o concurso público, não sei onde. Ele já está a preparar os documentos. Por quê? Porque ele teve essa informação antecipadamente, não foi tanto telejornal. Então, você ali não está a usar a informação para prejudicar ninguém. Você teve essa informação porque você se relaciona. E com esta informação você se antecipou, já começou a preparar os documentos no prazo e etc. Então não tem conflito. O importante é que mesmo com a informação privilegiada, nós sejamos sempre éticos. Está a perceber? Agora, claro, tem gente que usa a informação privilegiada para prejudicar os outros, etc. Aí, ali é errado. É sempre buscarmos os equilíbrios. É sempre buscarmos os equilíbrios e tomarmos aquelas decisões que nos dão paz, porque falo por experiência própria, na minha vida profissional, enquanto crente, tem sempre aquelas situações que a perturbação é tanta que você sente, não, apesar de eu ter essa informação, eu não vou agir assim, porque eu não tenho paz de espírito. O Espírito Santo aí a me incomodar, a me dizer que não é para usar essa informação, não é para agir assim. Então eu fico no meu cantinho. Em compensação a outras situações que é, a ver? Então, buscar os devidos equilíbrios. Entendido. Irmã, não sei se aí na tua lista de contatos tem números de alguns secretários de Estado. O irmão Orivaldo sugeriu que enviasse para nós termos algumas informações privilegiadas. Eu ali é antiético, eu não tenho autorização, olha, tem até alguns, mas eu não tenho autorização deles para... Olha, tem alguns, tem telefone da ministra de Estado, tem telefone, tem o meu telefone, não, brincadeira. É aquela coisa também, né? Também só, de certas pessoas, só se dá o contato com autorização também, né? Só precisa autorizar que se dê para sabermos sobre concursos antecipadamente, acho que... Não, mas também não informam os concursos antecipadamente, não. Exatamente. Mas é isso, jovens, nós temos um potencial muito grande, nós podemos fazer muita coisa, nós podemos fazer barulho. Mas acho que o irmão Misraí, que escreveu ali, lembrou muito bem, nós abordamos aqui a empregabilidade, aquelas competências que fazem você se manter no emprego, continuar ali e tiver facilidade até de mudar. Eu estou empregada hoje numa empresa, mas eu posso dizer, não, minha empregabilidade é tão grande que amanhã eu posso migrar e estou bem em outra. E rápido. Está a ver? Então, por aí. Irmã Ana Zengo, muito obrigado pela forma com que abordou e respondeu às questões. Nós estamos satisfeitos, com certeza os jovens também, ou os irmãos também. Claro que o tempo não nos permitiu falar mais, porque há muito que se dizer relativamente a este tema. Mas para as conclusões finais, eu passo a palavra ao líder Benjamin Simão. Líder, por favor. Ok, obrigado, irmão Conde. Irmã Ana, muito obrigado mais uma vez. A presença da irmã Ana na nossa atividade tem sido já uma marca e nós temos sido muito abençoados com as preleções que tem trago para nós. Queremos que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã, a família, os trabalhos e que nós possamos ser abençoados através do que tem feito, através do que Deus tem feito na sua vida.
Nós queremos também agradecer a todos os jovens presentes, né, neste encontro do saber. Estamos na última semana, estamos no antepenúltimo encontro. Queremos agradecer àqueles jovens que têm estado conosco desde o primeiro dia, que têm feito algum esforço para não perderem nenhum encontro e que mais do que participar, né, o know-how que cada um de nós vai adquirindo tem sido muito bom. Esperamos que tenha sido muito bom para cada um de nós, que possamos tirar o maior proveito em cada encontro que nós temos tido. O nosso diretor não está conosco, ele está de viagem, mas ele também reitera a sua gratidão, primeiro porque a irmã Ana, a menos que tenha algum impedimento profissional de ordem maior, felizmente tem sido muito prestativa e muito receptiva aos nossos convites. E nós, como Direção Nacional, queremos contar sempre com essa disponibilidade, porque ainda temos muito para aprender e beber da nossa irmã. Nós queremos agradecer mais uma vez por dispensar esse tempo maravilhoso, esse tempo de qualidade, porque nós aprendemos muito, muito. E é claro, cada um de nós vai sair daqui deste encontro com alguma reflexão, com algum desafio e vai estar a bater cabeça para ver como melhorar, como ser melhor do que já é. Nós agradecemos mais uma vez, irmã, que Deus continue abençoando ricamente. Aos jovens, nós continuamos a agradecer por cada sugestão, cada opinião, cada parecer, por cada crítica. A nossa organização só vai avançar com jovens, ou seja, ela é de jovens para jovens e é feita com jovens. Então, agradecemos muito, muito pela forma como os jovens têm se entregado, pela forma como têm participado, e isso nos motiva a nos desafiarmos cada dia mais, porque conforme acompanhamos aqui, temos pessoas com muita vontade de aprender, de contribuir, e pronto, sim, o conhecimento só é válido quando é partilhado. Por isso, contamos com todos os jovens, com toda a sabedoria, com toda a capacidade juvenil para o bem da nossa juventude. Irmãos, em nome da Direção Provincial, muito obrigado mais uma vez. Irmã Ana, Deus abençoe. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém? Amém, líder. Muito, muito obrigado. Irmã, tem uma palavra para considerações finais? Se quiser falar, por favor, esteja à vontade. A minha palavra é de gratidão, obrigada. Eu estava para falar a semana passada, como os irmãos lembram, mas não pude porque eu estive a viajar. Eu moro temporariamente em Israel e estive numa situação de viagem e não tive, mas obrigada. E minha palavra de incentivo a vocês jovens, vocês são mesmo a geração eleita, o povo adquirido de Deus, temos potencial, então não vamos fazer com que a nossa passagem pela terra seja por acaso, ok? Nos nossos empregos vamos dar o melhor de nós, vamos fazer como se estivéssemos a fazer para Deus. Esta é a minha palavra, e dizer que estamos juntos. Muito obrigado, irmã Ana, muito obrigado mesmo. Nós somos muito abençoados. Jovens, não se esqueçam que amanhã temos 2 sessões. As nossas sessões continuam. Temos amanhã às 18, depois a outra sessão às 19. Então fique ligado. Estamos a falar de tecnologia, então é bom que saiba usar muito bem esse dispositivo eletrônico aqui. Então fique atento ao nosso grupo lá no WhatsApp da Juventude e no Facebook. Bom, por recomendação da equipe de comunicação, peço que todos liguem as câmeras para uma foto final. E depois disso, eu vou pedir com todo o respeito à irmã Ana para orar, para terminarmos a sessão de hoje. Vamos ligar as câmeras, por favor? Irmão Vitor, líder Lomi, irmã Elsa, irmão Rivaldo. Saímos bem na foto? Ainda, nem todos ligaram ainda. Vamos, só mais um minutinho, vai lá.
Depois eles falaram que estão de meter lá no grupo e veremos se sairmos bem, não. Bom, irmã Ana, por favor, gostávamos que orasse por nós para terminar a sessão. Oremos. Deus de amor e de imensa bondade, nós te damos graça por seres o nosso Deus, um Deus que nos chamou das trevas e nos fez filhos da tão maravilhosa luz. Pai, obrigada por sermos jovens no presente século, um século de dificuldades, de lutas, mas a tua palavra também nos diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigada pela tecnologia que nos une aqui por várias províncias, vários países e até continentes. Obrigada, Senhor. Ó Pai, que nós sejamos sempre obedientes a Ti e que nós possamos sempre andar segundo a Tua palavra. Nas Tuas mãos colocamos a liderança da juventude, continua a inspirar, Senhor, para que com amor, Senhor, e com responsabilidade continue a liderar a juventude nacional. Previamente, Senhor, já entregamos nas Tuas mãos as sessões que estão por acontecer, amanhã, creio, que seja uma palavra boa que possa abençoar e provocar mudança na vida dos jovens. Nos dá uma noite de paz e que amanhã possamos todos acordar bem dispostos para continuar a Te servir, porque Tu nos criaste para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado. Amém. É bom que os jovens tenham apontado alguma coisa dessa aula magna. Então, até já, caros jovens estimados, e até a sessão de amanhã. Obrigada, professora. Obrigada, meu aluno da creche. Exagerei um pouco, não foi na creche, foi um pouco depois. Mas é um prazer ver-te, irmão Martins Mata. Muito obrigado, é um prazer também muito grande da minha parte. Irmã, o contato da ministra, por favor. Eu tenho de 7